Boa noite, igreja. Boa noite a você aí que nos acompanha pelas redes sociais. Uma coisa bem interessante, que hoje é o primeiro culto da família do ano de 2021. E normalmente no final do ano, as festas, os presentes, as viagens, por vezes saem do orçamento. E quando chega janeiro, a gente recebe aquele monte de boletos que chegam nas nossas casas. E aí nós temos a matrícula, rematrícula de filhos nas escolas, nas faculdades. Nós temos IPVA de carro para pagar. No caso aqui em Pouso Alegre, o IPTU foi remanejado normalmente para junho, julho do ano. Mas em outros municípios ainda vem o IPTU. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessas situações. E o que me chamou a atenção, Otomar, foi o salmo que você escolheu para ler. A última parte do versículo, depois que a gente passa dos 30 anos de casado, quase, né? A gente tem aqueles probleminhas, as letras diminuem e o braço encurta, né? A gente tem umas dificuldades assim. A última parte do versículo de número 12. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Felizes, porém, os que nele refugiam. Mas não é este o texto que nós iremos trabalhar, não. O texto que nós vamos trabalhar está em segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, mas tem tudo a ver com essa parte do versículo. Capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O tema da mensagem: o poder divino satisfaz a necessidade humana. Diz assim o texto sagrado na Nova Versão Transformadora, a versão essa adotada aqui pela Igreja Batista Betel. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: toma emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrama nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Então é um texto bastante conhecido da igreja de modo geral. E hoje nós vamos bater um papo sobre essa questão, ou seja, finanças. Primeiro ponto: as dívidas escravizam, afetam filhos e relacionamentos. Isso é fato. E o segundo ponto: existe o poder divino que é capaz de satisfazer a necessidade humana. Então nós vamos trabalhar esses 2 pontos, mas vamos dividi-los em tópicos. Então o primeiro ponto sobre o texto. O que o texto nos ensina? Que conforme você bem salientou, não precisamos atualizar a Bíblia. E sim, ler o que foi escrito há praticamente 3 milênios e aplicar nas nossas vidas hoje. Então, primeira coisa sobre o texto: o marido dela não compartilhava a vida financeira com a esposa
e filhos. Porque é o que tudo indica, ela tomou ciência dessa situação quando um dos credores veio até a porta dela. E aqui vai um conselho para os maridos e esposas. Eu, particularmente, eu até brinco que eu não quero ver a Sônia viúva. Eu ficaria triste de vê-la passar pela dor da viuvez, e ela provavelmente está assistindo em casa. Mas é só brincadeira. O ano passado, quando nós fizemos uma viagem, eu disse para ela, falei, olha, eu vou e pretendo voltar. Mas eu não sei os planos que Deus tem para as nossas vidas. E como vocês sabem, eu trabalho na prefeitura, eu disse para ela, se porventura alguma coisa me acontecer, você procure fulana e ciclano na prefeitura, que são pessoas que terão condições de te ajudar em tudo o que for necessário com relação à minha partida. Ela até assustou, nossa, o que é isso? Eu falei, não, o que é isso mesmo, também concordo que eu vou voltar. Nada de pensar em Ricardo, coisa do gênero, eu volto, pode ter certeza. Mas fica aqui para você saber quem que você pode procurar. Por quê? Porque a gente não sabe, a Bíblia diz que a nossa vida é um sopro. Nós veremos os filhos dos nossos filhos, ou seja, nós conheceremos os nossos netos. São promessas, eu creio e acredito, mas a gente não sabe os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês, maridos e maridas e esposas, comentem tudo sobre vida financeira, tudo. Porque uma das coisas que o direito ensina é que se você não compartilha a sua vida financeira, quem vai gostar muito é o advogado, que vai pegar uma boa parte do que você, porventura, deixar. Então já deixe tudo mais ou menos explicado, orientado, ensinado com relação às finanças. Aqui a gente percebe que ele não havia feito isso. O marido era um homem ativo na obra. Nós vimos que ela chega até Eliseu e fala, olha, o meu marido o servia. Ou seja, era uma pessoa que estava ativamente trabalhando na obra. O marido também dava um testemunho de que tinha temor ao Senhor. A esposa diz para Eliseu, e você sabe que ele era temente ao Senhor. Lá em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos temer sim ao Senhor, mas nós também precisamos ter sabedoria. Ao que tudo indica, esse homem talvez tenha pecado na questão da sabedoria, de lidar com as suas finanças. O texto não traz o motivo das dívidas, e tampouco o montante dessas dívidas, mas podemos pensar que era algo expressivo a ponto de um dos credores, ou seja, era mais de um credor, chegar para pegar os 2 filhos dela e levá-los como escravos, até que aquela dívida fosse satisfeita. Então nós podemos perceber que era algo significativo. Então olha só, depois que a gente fez essa breve introdução sobre o que estava acontecendo na vida daquela mulher, trazendo para os dias atuais, nós podemos então entender que dívidas escravizam. Eu sou da época que para você conseguir o cartão de crédito, a gente brinca que você tinha que levar o teu tataravô e assinar junto. Que o banco não liberava cartão de crédito mesmo. Era muito difícil. Você tinha que provar uma série de requisitos que o banco solicitava para você ter acesso ao cartão de crédito. Hoje é assim? Não. Hoje eles mandam na tua casa. Se abusar, chega lá na sua casa o cartão de crédito. E as pessoas acham que é a coisa mais linda ter 2, 3, 5, 10, 15, 20 cartões de crédito. Cartão de crédito é o quê? Você compra fiado. Só que tem um nome bonito. Ah, eu tenho crédito. Tem. Mas você está comprando fiado. Então as dívidas, elas escravizam. Um dos problemas da atualidade é gastar mais do que se recebe. Claro, nós vamos falar também da questão da pandemia, um assunto aí que está em voga e que nós enfrentamos no ano de 2020. Mas um dos problemas das pessoas é gastar mais do que recebem. E isto impacta onde? No orçamento financeiro dentro de casa. Os filhos pensam que dinheiro nasce no bolso do pai. Não, não nasce. Ou ainda pensam que é o cartão. Passa cartão. Só que se você passar cartão, você vai ter que pagar depois. Isso é fato. Por quê? Porque o próprio nome já está falando. É um crédito que o banco está te oferecendo. E querendo ou não, o banco vai aumentando o teu limite de cartão. Já reparou isso também? E sem nem te perguntar.
Por quê? Porque o banco acredita que em um determinado momento você vai entrar naquele rotativo. O que é o rotativo? Ao invés de você pagar a fatura no valor integral, você pagar parte dessa fatura e o restante já entra com juros. E os juros de cartão de crédito está chegando a algo de quase 500% ao ano. É assustador. Então, tomarmos cuidado com relação a isso. A facilidade do crédito tem levado as pessoas a utilizar o cartão rotativo. E eu acho que a coisa mais linda, aparece lá o valor da fatura e já te induz, né? Olha, você pode pagar o mínimo de tanto. Havia um projeto de lei, está engavetado no Legislativo Nacional, que é lá no Congresso Nacional, que qual seria esse? O valor mínimo para você pagar da fatura deveria ser algo em torno de 80% da fatura. Então vamos imaginar, se você tivesse aí uma fatura de R$1.000, você teria que pagar no mínimo R$800. Isso não foi à frente por conta do lobby que existe das instituições financeiras sobre aquele povo. Por quê? Porque quanto menos você pagar, mais você deixou de pagar e mais juros vai incidir em cima desse que você não pagou. As farras de final do ano contribuem para o endividamento. Eu costumo dizer que o cartão de crédito, a máxima dele é você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para fazer graça com quem você não gosta. Essa é a máxima do cartão de crédito. E ainda vem naquela história de parcelar em 10 vezes sem juros. Não tem essa história de sem juros porque a maneira do sistema capitalista brasileiro, ele é calculado em cima de juros. Não tem essa história. Ah, mas lá se eu comprar à vista é R$1.000, se eu comprar em 10 vezes de 100, alguém está pagando juros. Pode ter certeza com relação a isso. Mas é aquela farra do final do ano. E aí passa, né? Eu brinco que quando eu e Sônia vamos ao shopping, eu seguro na mão dela e não solto para nada. Porque enquanto eu estou segurando, Otomar, não tem jeito de pegar o cartão para passar, você entendeu? Isso é esperteza, depois eu te explico como é que funciona. Mas essas coisas a gente tem que entender. Porque é fácil. Se você vai num posto de gasolina e vai abastecer o seu carro, se é no cartão de crédito, você até engrossa a voz. Completa. Enche. Se é com dinheiro, você põe 20. Por quê? Porque você está sentindo o dinheiro sair da sua mão. O cartão de crédito não, é só transação financeira. Outro ponto que a gente precisa compreender, o apelo constante às compras é real. Você liga a televisão, está um monte de situações que você é induzido a, entre aspas, querer possuir. Ontem eu conversava com o pessoal onde a gente está dando uma certa consultoria e eu perguntava para eles, num grupo que estava lá reunido, se eles utilizam, e aí eu pergunto para vocês, vocês utilizam 100% daquilo que o teu celular tem condições de te oferecer? Sim ou não? Você usa 100% da capacidade que ele tem para te oferecer? Não. E por que você troca de celular? Quando sai o mais novo, com mais potência de memória, com mais aplicativos, com mais isso, com mais aquilo. Porque nós somos induzidos a trocar e comprar cada vez mais. A possuir, comprar. E ainda, não podemos esquecer o problema trazido pela pandemia, o qual se acirrou sobre a nação brasileira a título de desemprego. Muitas pessoas ficaram endividadas por conta de terem perdido o seu emprego ou terem reduzido em até 70% o seu ganho por conta daqueles acordos que foram feitos entre o governo e os empresários. Isso também afetou muito. E a dívida, ela escraviza. As dívidas também afetam os filhos. Famílias que vivem endividadas podem criar um padrão de comportamento similar para os filhos. Mas, nossa, que legal, o pai vive dando calote em todo mundo, né? Olha, o pai está aí, não está, olha, veio outro. Nossa, pai, tanta gente que está vindo te procurar, o que é isso? É para pedir conselho? Não, é cobrador, né? E aí você fala que eu não estou. E isso vira algo bonito. E aí acaba se tornando o quê? Um comportamento na vida dos filhos também. Por quê? Porque não temos o hábito de ensinar finanças dentro de casa. Nos Estados Unidos, crianças ali com seus 6, 7 anos de idade já têm noções do que é investimento de bolsa de valores. No Brasil, as crianças têm noção do que é investir a mão na bolsa da mãe e tirar os valores que tem lá. Então é uma coisa meio que diferente. Não tem essa de ensinar finanças, de fazer. E aí tem uma máxima, que é a gente sai para ganhar dinheiro. Você sai para ganhar dinheiro também? Não, a gente sai para fazer dinheiro.
E como que a gente faz dinheiro? Com o fruto do nosso trabalho. Então a gente precisa entender e explicar para os filhos: olha, você tem o que tem em casa porque o papai e a mamãe trabalham. Eles saem para fazer dinheiro, não é para ganhar, porque ganhar parece que não tem uma contraprestação. Ah, tem aniversário, então por ser teu aniversário você vai ganhar um presente. Então quando se fala sobre dinheiro, não, dinheiro nós saímos para fazer dinheiro. Então, a gente tem que ensinar isso para os filhos, que dinheiro não cai do céu. E se pegarmos ali o Novo Testamento, se pensarmos aí, 70% do que Jesus ensinou foi sobre finanças. Em determinado lugar, a Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós também podemos parafrasear: a falta de dinheiro também é a raiz de todos os males. Por quê? Porque por vezes a gente não sabe administrar aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas mãos. Os filhos podem sofrer restrições por conta do endividamento da família. Por quê? Porque afeta todo mundo, todo mundo. Às vezes você está nas vacas gordas, aí você tem condições de promover algo bacana para a sua família. Mas se houve uma restrição nas suas receitas, isso também acaba voltando para com os filhos. E aí aquela saída que tinha no final de semana já passa a não ter, aquela pizza, aquele lanche, já passam a ser mais restritos. Então o fato de endividar gera também problemas para os filhos. Os filhos precisam aprender a lidar com finanças. Nós estamos conversando sobre isso. É ensinar dentro de casa. E por vezes a gente precisa ensinar para eles mesmo. Eu me lembro que uma vez a Ana Clara chegou para mim: ô pai, me dá 20 reais. Eu falei: para que 20? Se 10 é muito, leva 5, gasta 2 e traz 3 de troco. Ela ficou olhando para minha cara assim, sem entender. Sabe? Mas a gente precisa ensinar, e aí a gente senta, a gente conversa. Já comentei com os irmãos aqui, hoje o Thales já tem as receitas dele, já trabalha, mas a Ana Clara ainda não. A Ana Clara recebe uma mesada em casa, e a gente fala: olha, a mesada é para você aprender a lidar com dinheiro, você ajuda dentro de casa porque você mora aqui, senão pensa que está sendo paga, ainda recebe uma mixaria para poder fazer os serviços dentro de casa. Então ela ajuda em casa porque ela mora lá, isso é fato. O Lucas frequenta a nossa casa e sabe que é bem esse o comportamento mesmo nosso lá com os filhos. E os cobradores, eles podem entrar em contatos. Eu me lembro que eu estava mexendo nas redes sociais e apareceu uma foto lá. E alguém pichou no portão de uma outra pessoa. Não estou falando para fazer isso e nem fazendo apologia a esse tipo de comportamento. Mas pichou no portão da pessoa caloteira. Ou seja, o que tudo indica, quem pichou é que tinha um crédito com aquela pessoa estava devendo para ela e não pagava. Foi a maneira que ela encontrou de se vingar. Não estou dizendo que essa é a maneira correta de se buscar receber o crédito que você tem com outra pessoa. Mas os credores, eles vêm, eles telefonam, eles ligam, eles mandam mensagem. Então tomarmos cuidado com relação a isso. E se você está numa situação dessas de porventura estar endividados, a orientação é você quitar aquelas que têm juros maiores. Nunca se deve fazer uma dívida para poder saldar outra dívida, salvo se a outra dívida que você estiver fazendo for mais vantajosa na questão de juros. Mas isso depois a gente pode conversar no outro momento também. Dívidas afetam relacionamentos. Isso é a parte bem legal. Não conte sua vida para todo mundo. Já pensou se a viúva do texto, se ela contasse? Primeiro, ela não contou porque ela não sabia da situação de dívida. Mas imagine se ela contasse para todos os amigos e todos os vizinhos. Quem que ia emprestar vasilha para ela? Nossa, a gente vai emprestar. A mulher está pedindo vasilha agora. Ela vai vender essas vasilhas, não é possível. Eu não vou ver nunca mais essa minha vasilha. Principalmente se for vasilha, né, Lucas? Tupperware, né? As mulheres entenderam o recado, né? Porque você não pode esquecer uma vasilha na casa de ninguém. Na casa, é assim? Cadê meu Tupperware? Naquela época não tinha, mas é só para os irmãos entenderem. Então, cuidado com a sua vida. Não exponha a sua vida para as pessoas. Exponha a sua vida somente para quem tem condições de te orientar. A gente também vai falar disso um pouquinho mais para frente. Lembrando que a mulher foi pedir vasilhas para os amigos e vizinhos. Tenha bons relacionamentos com as pessoas. As pessoas nos tiram de grandes enrascadas. E estas pessoas, por vezes, são os amigos. Os amigos, eu costumo dar o seguinte exemplo. O Lucas está andando com o carro dele e acabou a gasolina. Ele liga para mim 3h30 da madrugada.
eu levanto xingando, fico bravo com ele, mas vou lá socorrer ele, porque somos amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então nós precisamos ter relacionamentos com as pessoas. São pessoas que nos tiram de enrascadas. Quem que ajudou essa mulher aqui? Primeiro, o profeta, mas os vizinhos e amigos, os quais cederam, emprestaram as vasilhas para ela. Então nós precisamos saber que a nossa vida, nós precisamos de pessoas. E por vezes somos inclusive ajudados por pessoas as quais a gente nem conhece. São anjos que Deus coloca no nosso caminho em determinadas situações. Então tem a relação. No caso, os filhos foram buscar as vasilhas e ajudaram a enchê-la. Também tenha relacionamento com seus filhos. Eles precisam participar desse processo de restauração financeira, caso exista na sua vida, ou de quem está nos assistindo, ou de quem você conhece. Por quê? Porque os filhos precisam entender, olha, agora as coisas mudaram um pouquinho. Nós vamos precisar da sua ajuda. Ah, mas e hoje os filhos vão fazer o quê? Vão pedir vasilhas na casa dos vizinhos? Não, os filhos podem ajudar em não desperdiçar alimentos, não desperdiçar água, não desperdiçar energia elétrica. Então eles podem participar sim desse processo. Precisamos restaurar isso em família, ensinar e compartilhar com os filhos. Eles precisam entender que às vezes as coisas vão bem e por vezes as coisas não vão tão bem assim. E aí nós entramos então na parte B de tudo isso que nós estamos conversando, que é a parte que eu mais gosto. Existe o poder divino que é capaz de satisfazer a necessidade humana. Primeiro ponto, procure orientação no lugar certo. Aquela mulher, ela não foi para salão de beleza, que salão de beleza é a coisa mais linda do mundo. Eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu corto cabelo num salão de beleza. E eu já costumo marcar o horário e chegar praticamente em cima do horário. Porque quanto menos você fica num salão de beleza, menos você sabe da vida do povo. É ou não é? É. Então vá ao lugar certo. Aquela viúva foi ao profeta, que ali representava Deus. Procure pessoas sensatas, pessoas instruídas e usadas por Deus, para poder te orientar. Não saia contando a sua vida para todas as pessoas. Não poste sua vida, principalmente se estiver ruim, no Facebook. Igual aquele povo que coloca lá, se sentindo triste. Ou seja, quer o quê? Atenção. Então, cuidado. Procure orientação no lugar certo. Verifique seus dons. O que você tem em casa? E o profeta perguntou para ela, o que você tem em casa? Ela falou, olha, em casa eu não tenho nada. Claro que ele está falando da questão de valores. Não vamos imaginar que a única coisa que aquela viúva tinha dentro da casa dela era uma botija de azeite. As crianças não estavam comendo nada? Ou ela estava fazendo a refeição, dar uma colher de azeite para cada um? Não, é na questão de valor. Quando o profeta perguntou para ela, o que você tem em casa, ela entendeu que era algo de valor que ela pudesse vender. E aí ela disse, olha, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E aqui eu vou falar com conhecimento de causa, porque já passei por situações análogas a esta da viúva, não de estar viúvo, mas de estar com problemas financeiros, e busquei no Senhor o que era para fazer. Ele me trouxe para esse texto. E eu falei, tá bom, Deus, é para vender a mulher e os filhos? O que é para fazer? Seja mais específico. Hoje eu entendo que o dom realmente estava dentro de casa. E aí eu comecei a dar aulas, comecei a dar cursos e estou nessa até hoje. Então eu pude perceber que o dom estava dentro de casa. E muitas pessoas em plena pandemia utilizaram-se dos dons que tinham dentro de casa. Passaram a fazer pães, fazer guloseimas, fazer doces, fazer bolos e entregar para as pessoas. Outros aprenderam a fazer algum trabalho manual na questão de artesanato. Então dá para a gente fazer um monte de coisa, é só buscar no Senhor e pedir para Ele nos capacitar. Quando as pessoas foram selecionadas para fazer a Arca da Aliança, quando foram para fazer ali aquela tenda que armava-se e se desarmava,
Vocês imaginam que eles chegavam com a carteira assinada? Olha, já fiz algumas tendas aí e tal, olha, eu sou bom nisso. Não. A Bíblia diz que Deus os capacitava para toda boa obra. Então cabe a nós, Senhor, o que eu posso fazer que eu ainda não me lembro, mas que está guardado aqui dentro? O Lucas dá aula de violão. Isso é ele que aprendeu sozinho? Não, dom divino. Aprimorado por técnicas e estudo, porque às vezes a gente pensa que Deus me capacita tudo, eu já quero... Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Foi o que Deus fez aqui com a viúva. Quando o profeta diz para ela o que é para fazer, ela vai e faz. Ela teve um trabalho. Qual foi o trabalho? Ela teve que... Gente, é uma coisa, eu fico imaginando isso, eu fico assim... Lembrando, claro, que depois Jesus também multiplicou os pães e os peixes. Mas olha que coisa linda. Ela pegava uma vasilha com azeite e despejava o azeite na vasilha. A hora que ela voltava, a garrafa estava cheia. Você consegue vislumbrar isso? Aí ela pedia outra vasilha para os filhos. Eles traziam. Aí ela colocava, aquela vasilha enchia. A hora que ela voltava, a dela, ela olhava, estava cheia. E foi esse o processo. Então ela teve que trabalhar. Deus podia muito bem fazer isso e aparecer aquele monte de vasilhas ali cheias de azeite. Mas não, ela teve um trabalho de abastecer as vasilhas e colocou os filhos também para trabalhar. Não estou fazendo apologia ao trabalho infantil aqui, longe de mim. Mas as crianças precisaram ir até os vizinhos e amigos para pegar as vasilhas e trazer até aquela viúva. Então a gente tem que entender, Deus faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa. A direção que Deus lhe der é para você e sua família. O profeta falou para ela, depois de dar a instrução, feche a porta da sua casa sobre você e sobre seus filhos. Porque tem gente que também sai contando para todo mundo. Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo, para me fazer desse jeito, Deus aqui não sei o quê. Não, deixa para dar glória depois do milagre feito. Aí você fala para glorificar o nome do Senhor. E siga a orientação dada. A viúva derramou o azeite nas vasilhas conforme o profeta disse. Amados, é loucura, não é? Vamos pensar. Você pegar azeite despejando dentro de uma vasilha e o azeite não acabar. Só acabou a hora que ela falou, traz mais uma vasilha. E um dos filhos falou, mãe, não tem mais. Não tem mais. Então isso é muito legal para a gente pensar. Agora tem um ponto interessante para a gente pensar juntos também. Existe uma diferença entre necessidade e desejo. O tema da mensagem é o poder divino satisfaz a necessidade humana, não o desejo humano. Às vezes, por conta do seu trabalho, você precisa de um carro para poder fazer o seu trabalho. Tem que ser um carro de R$1 milhão. Ai Deus, o desejo meu é de ter uma Ferrari de R$1 milhão. Então, filho, é teu desejo, mas não é tua necessidade. Às vezes um carro de 30, 50 mil vai resolver o problema. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que é necessidade, com aquilo que é desejo. E por vezes nós somos estimulados pela mídia a desejar e não necessitar. Aí vem a diferença. Então Deus tem um compromisso com as nossas necessidades e não com os nossos desejos. Pode até ser que em determinado momento a gente consiga, como fruto do nosso trabalho, alcançar os nossos desejos. Mas se nós estamos falando de endividamento, esse endividamento Deus vai responder na medida da nossa necessidade. Aprenda a administrar, ou seja, ser mordomo daquilo que o Senhor colocar sobre as suas mãos. O profeta disse para ela, olha, ela foi lá, tá bom, filho, minha casa agora virou um verdadeiro azeituário. Não existe essa palavra, mas é só para os irmãos entenderem. Tem vasilha de azeite para tudo quanto é lado. E agora? O profeta disse para ela, você vende, paga os seus credores, está no texto, e vocês poderão viver do resto. O que está indiretamente sendo falado a ela? Aprenda a administrar. Vai dar para viver do resto, mas você precisa aprender a administrar. Então nós temos que pedir essa sabedoria para Deus. Senhor, capacita-me, Senhor, a utilizar os recursos que o Senhor me dá. Me orienta, Senhor, eu não sei. E não é vergonha nenhuma a gente chegar para Deus e falar que a gente é meio tapado. Não tem problema não, porque a gente é. É fato. É fato. Mas pensa bem. Tem fugiu o nome dele, me ajudem aí os irmãos, que foi conversar com Jesus à noite
e Nicodemos vai conversar com Jesus à noite. E aí Jesus fala com ele, ele vira para Jesus, ó Senhor, mas eu vou voltar, vou entrar de novo dentro do ventre da minha mãe. Olha como é que o rapaz é tapado. Não, filho, não vai entrar, não tem jeito. Não tem jeito. Aí Jesus explica para ele. Então não tem problema nenhum a gente chegar para Deus e falar, Senhor, desenha, porque eu não entendi. Mas a gente precisa perguntar para Deus. Conclusão, dívidas escravizam. Isso é fato. Precisamos ficar longe das dívidas. Eu até costumo brincar. Os bancos não querem você lá dentro, querem o seu dinheiro. Já repararam? Porque evoluiu tanto. Tem um banco antigo aí, que o slogan dele era 30 horas. 6 na agência e 24 na sua casa. E aí depois um outro banco maior comprou esse outro banco e agora eles ficaram um mega banco. Não vamos citar nomes aqui, mas os irmãos já sabem de que banco que estamos falando. E aí eles colocaram que você pode fazer tudo dentro da sua casa. Até depósito de cheque você pode fazer por aplicativo. Você não precisa ir no banco. Salvo sacar dinheiro, até mesmo por uma questão de segurança, lógico, você precisa ir ao banco. Do contrário, você resolve tudo em casa. E detalhe, com a sua internet, com o seu papel, se precisar imprimir, com a sua tinta, se você precisar imprimir algo. Ou seja, tudo isso é custo a menos para o banco. Então o banco não quer você lá dentro. Ele quer só o seu dinheiro. E quando o seu dinheiro... E aí, olha que coisa doida. Se você coloca o seu dinheiro na poupança, eles pagam hoje, está dando algo em torno de 0,3% líquido. Mas se você pegar o seu mesmo dinheiro só por outra vertente, agora título de cheque especial, 7,2%. Loucura, né? Um negoção para o banco, né? Então as dívidas escravizam. As dívidas afetam os filhos, mostramos aqui também. Dívidas afetam relacionamentos. E isso sem falar de casais que se separam por conta de problemas financeiros. E isso é muito sério mesmo. Peterson, por gentileza, projeta para mim Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Nossa, mas o irmão me abençoou com uma cesta básica, agora eu vou ter que pagar a cesta básica para o irmão? Não, ele te abençoou porque ele te ama. Você vai dever o amor para o irmão. A igreja abençoou uma família com cesta básica, vai ter que pagar isso para a igreja? Não, a igreja abençoou a família com a cesta básica porque ama a família. A gente tem que entender isso, porque senão sai todo mundo agora, né, pensando, nossa, eu vou ter que pagar fulano. Não. As pessoas que nos ajudam por amor. E isso não tem jeito da gente pagar. Não tem jeito. Então aqui Paulo está dizendo justamente isso. Não devo nada a ninguém. Ou seja, vamos agir com destreza. Vamos agir com sabedoria, principalmente com relação a finanças. Mas se porventura você dever algo para alguém, que seja amor. Então tem pessoas que nos ajudam sim financeiramente em determinados momentos da nossa vida, mas porque nos amam. Então, não é para sair fazendo continha depois para poder pagar irmão, não. Por gentileza, Peterson, Salmos 46, 1. O que nós finalizamos falando que no Salmo de número 2, que Deus é o nosso refúgio. 46, 1. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então nós precisamos entender, Deus está de braços abertos, de ouvidos abertos, para poder ouvir o nosso clamor. Basta tão somente pedirmos, Senhor, ajuda-nos. Claro, mas semelhantemente aquela mulher que foi pega em adultério, vai e não peques mais. Porque aí Deus te dá sabedoria, você, nossa, beleza, sair das dívidas, né? Beleza, agora que já sei que Deus me ajuda, vamos fazer mais umas outras dívidas aí para frente que Ele vai ajudar também. Não, então tomarmos cuidado. E finalizamos falando aquilo que Davi disse. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Sendo Deus por nós, quem será contra nós? Se nós, meros mortais e pecadores, queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, que nos ama a ponto de dar o único filho que Ele tinha para morrer em nosso lugar, não vai atender-nos em nossas necessidades. Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai,
Graças te damos, Deus, porque temos o privilégio de aprender com a tua palavra. E aprendemos com a tua palavra, Senhor, não baseado naquilo que nós estudamos ou nos cursos que nós participamos, mas baseado naquilo que teu Espírito Santo traz de revelação ao nosso coração. E isso faz toda a diferença, Deus, vendo que o autor das Sagradas Escrituras esteve presente quando os homens as escreviam e está presente hoje quando os homens leem a tua palavra, Pai. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelos ensinamentos que o Senhor trouxe hoje. Talvez, Deus, alguns dos meus irmãos, os problemas não sejam financeiros, mas talvez sejam, Senhor, problemas emocionais, problemas de doenças. Ó Deus, da mesma maneira como o Senhor supriu as necessidades daquela viúva, eu oro, Deus, para que o Senhor vá ao encontro de cada necessidade das pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa, Deus, trazer o alento, o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa trazer instruções, Deus, para toda e qualquer situação envolvida. Obrigado, Deus, por esta igreja, obrigado pelos irmãos que aqui estão, obrigado pelas redes sociais, a quais as nossas palavras vão mais longe, Deus, do que os domínios aí de Pouso Alegre, no sul de Minas. Oramos, Deus, pela vida do pastor Isaías e pela casa dele, que está à frente deste ministério. Que o Senhor possa, Deus, nesse período sabático que eles tiraram, restaurar, Senhor, todas as forças físicas, emocionais e espirituais dos teus filhos. Oramos com o coração grato, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos. E que domingo temos aí pela manhã a nossa escola dominical, às 9 horas, e às 19 horas nós temos aí o culto de adoração ao Senhor, e às terças ou quartas? Às quartas-feiras, às 3 horas da tarde, reunião de oração. Que Deus nos abençoe.